Olá, professor Matheus Martins aqui. Mais uma vez, estamos de volta aí à nossa rotina de blogueirinha, com mais uma videoaula de história. E aqui, para acabar o contexto mundial da Guerra Fria, a gente vai falar sobre as independências das nações africanas. De um modo geral, falar sobre descolonização de Ásia e descolonização do Oriente Médio, a gente já falou quando discutiu sobre Guerra Fria. A gente falou sobre os conflitos no Irã, falou sobre a criação de Israel, sobre a questão palestina, sobre até a guerra do Iraque, de certa forma, ali com a guerra do Golfo, no finalzinho da Guerra Fria, isso falando de Oriente Médio, Oriente Próximo. E também quando a gente discutiu sobre a Revolução Chinesa, ou então sobre a Revolução e Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias, a gente também estava falando ali sobre o processo de descolonização do Extremo Oriente. Hoje a gente vai se dedicar realmente, mais especificamente, a trabalhar aqui com a questão das independências das nações africanas, então como um complemento desse contexto de um modo geral. E é isso, eu acho que a gente encerra o conteúdo de Guerra Fria com esse tema, e aí acho importantíssimo que a gente detalhe esses aspectos, principalmente porque eles vão dar margem para a gente compreender as relações sociopolíticas a nível mundial e econômicas também, que são baseadas na dependência até hoje das nações africanas de países do eixo norte-atlântico, aí falando especificamente de Estados Unidos e Europa. Como ainda hoje há uma primazia nas relações políticas, sociais e econômicas que esses países têm com relação às nações africanas, tendo em geral uma capacidade de determinar os rumos da política local. Tá bom? Depois disso, depois desse conteúdo, eu acho que a gente vai estar já bem próximo do fim de todo o conteúdo de história, só vai faltar algumas questões de Brasil, aí 3 conteúdos: República Populista e ditadura militar, que são justamente os períodos da história do Brasil que transcorrem em paralelo à Guerra Fria no cenário mundial, então estão bem correlatos, bem correlacionados. E depois a gente fala sobre redemocratização no Brasil. E se quiser muito, no finalzinho a gente ainda vai ter tempo para passar por alto sobre o mundo pós-Guerra Fria. Mas assim, é tema mais de geografia humana isso. Certamente vocês já viram as questões das crises do petróleo, já trabalharam aí com a criação da OPEP, com os atentados ao World Trade Center e as Torres Gêmeas, e a política internacional de guerra ao terror, política externa de guerra ao terror por parte dos norte-americanos. Então, são contextos que a gente no máximo vai revisitar porque provavelmente vocês já viram com o Rafael, tá? Mas esse é nosso rumo. Planejo, assim, por volta de outubro, tá encerrando o conteúdo do ano, e depois, meu amigo, de outubro em diante é só revisão para vocês chegarem aí num provável Enem que, cá para nós, tenho dúvidas se vai rolar de verdade. Em fevereiro, né, que está marcado, é janeiro, agora não me vem com certeza à mente, mas tenho dúvidas porque acredito que a situação do Brasil, de um modo geral, e do mundo não vai estar tão controlada ainda como se queria. Acho que para ter uma prova desse nível, desse gabarito que é o Enem, com a quantidade de brasileirinhos que estarão fazendo esse exame ao mesmo tempo, em salas de aula, com pouca estrutura muitas vezes, é bem difícil que aconteça antes de se ter uma vacina. Eu acho imprudente até, ou pelo menos antes de se ter um tratamento muito eficiente para o coronavírus. Mas não sei, vamos ver, isso é coisa para o futuro. De qualquer modo, eu já estou antecipando para vocês qual a minha opinião sobre o tema, e deixando vocês alertas para não serem pegos de surpresa e não ficarem tão decepcionados ou frustrados por conta disso. Então, tenham em mente essa possibilidade, mas estudem como se o Enem fosse amanhã, não é como se ele fosse em janeiro, não. Mas acho difícil. Bem, voltando ao nosso tema então, depois dessa grande digressão, como eu sempre gosto de fazer,
a gente começou um debate, e acho aquele debate meio importante, que, bem verdade, não foi um debate, foi quase um monólogo de minha parte, e eu preferia que fosse um debate, mas vossas senhorias não foram tão participativas como eu planejava, sobre se a gente deve falar desse processo de emancipação das nações africanas como uma descolonização, o que significaria mais especificamente que a ação política ia estar sob o controle das potências europeias, ou se a gente deveria falar como independências, que aí o protagonista dessa história seria mais propriamente as nações africanas. Minha opção como historiador, minha opção como professor é trabalhar como independências. Ainda que existam muitos processos que sejam correlatos às ações de países centrais no processo de colonização, especificamente a Inglaterra criando a Commonwealth, por exemplo, e se afastando ali dos seus tentáculos imperialistas propriamente na África. A Inglaterra percebe que vai perder as colônias e, para não perder, cria aí uma comunidade de nações dando mesmo a independência a algum desses países e ajudando na organização política deles. Mas a essa exceção, as outras, a gente pode falar que o protagonismo de luta e de movimentação pró-emancipação é realmente determinante por parte das nações africanas. Tá bom? Então, prefiro sempre o termo independências a o termo descolonização. Eu gosto de começar essa aula sempre relembrando o olhar que o europeu tem para o mundo africano. Em geral, desde o final do século XIX, ou até antes, vamos dizer assim, eu falei do século XIX, né? Desde o final do século XVIII e por todo o século XIX, talvez até desde a metade do século XVIII, a gente possa falar que o olhar do europeu sobre a África é marcado por um paradigma que a gente chama de orientalismo. Orientalismo é um termo do Edward Said, é um filósofo, um intelectual palestino que estuda principalmente produções culturais europeias ali do 18 e do 19 para mostrar como há um interesse, um intuito, uma vocação dos europeus em construir os povos africanos e os povos orientais, propriamente ditos, asiáticos, como outros, como alteridade, para assim construírem também uma imagem de si próprios. É uma coisa, talvez pareça meio complexa, mas é bem simples. Na medida em que eu digo que você é outra pessoa e que é diferente de mim, eu estou dizendo que eu sou o oposto a você. Eu estou me diferenciando de você, eu sou outra coisa, eu sou diferente. Tá certo? E o Said ele vai mostrar como o europeu constrói aí nos seus arcabouços culturais, nos seus livros, nas suas novelas, até nas suas graphic novels, que é o caso do Tintin aí, como a gente vai citar, como o europeu ele constrói essa imagem do africano e do asiático como um bárbaro, como alguém sem cultura, como alguém sem desenvolvimento. E aí vem uma série de paradigmas para falar dessa realidade social, como a questão do darwinismo social, a questão do fardo civilizador, que são aí duas ideias que dão o compromisso do homem europeu de levar a civilização a esses povos bárbaros. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele diz que são bárbaros os africanos, que são bárbaros os asiáticos, eles dizem que são civilizados, que portanto têm a tarefa, a incumbência de ocupar esses espaços para levar cultura até eles. Esses quadrinhos eu acho que a gente já visitou nas nossas aulas, na primeira aula do ano eu acho, que é sobre colonialismo propriamente dito. A gente está vendo a outra face da moeda, que é a independência dessas colônias, então vale a pena olhar para ele de novo. Aqui tem duas versões, a versão original é do EG, que é belga, então ele vai falar principalmente para a juventude belga, quando ele escreve a graphic novel dele, e o quadrinho, o Tintin, ele é feito para isso, ele tem esse propósito, certo? Que é dialogar com a juventude belga. Mas com o passar do tempo ele vai sendo também adaptado a outros países, a outras nações. A exemplo,
quando o Tintin é lançado pela primeira vez, esse é o número 2 do Tintin. O primeiro é Tintin no País dos Sovietes, que é para desmerecer a União Soviética, é lógico, um discurso capitalista e tal. Isso aí a gente está falando do início do século XX, tá? Quando o Tintin é lançado, o primeiro é no País dos Sovietes, o segundo é o Tintin no Congo. O Congo era uma colônia belga, então faz muito sentido essa alocação do Tintin visitando um país da África e o país da África ser justamente o Congo belga. E quando ele é traduzido para o português pela primeira vez, essas aventuras de Tintin não são no Congo, são em Moçambique, que é uma colônia portuguesa. Então tem todo esse esforço de adequar, que a gente chama de localização, de adequar o discurso do quadrinho, da graphic novel, à realidade de quem está lendo. Tá? Aí no primeiro quadrinho a gente vê o Tintin falando em francês, que é a língua da Bélgica, mes chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de votre patrie, le Belgique. Meus caros amigos, eu vou falar hoje de vossa pátria, de sua pátria, a Bélgica. Então ele está falando para crianças congolesas. Ele, de repente, o Tintin, ele tem várias aventuras no Congo, mas do nada ele vai e cai lá numa escola missionária de padres belgas no Congo, e o padre diz: ô Tintin, vem cá, dá uma aula aqui, tu é jornalista, ensina aqui as crianças alguma coisa. E ele tá ensinando aí as crianças o que especificamente? Está ensinando que a pátria delas não é o Congo, a pátria delas é a Bélgica. É um processo realmente de aculturação, de tirar a criança negra da cultura local e colocá-la num padrão, numa perspectiva, num olhar da cultura belga como centro de suas perspectivas sociais. Um movimento eurocêntrico, de certa forma, tá? De modo a civilizar essa população. E no quadrinho de baixo tem uma versão atualizada, porque o próprio EG, com o passar do tempo, viu que ele pesou muito a mão nesse discurso colonialista. Então há atualizações do quadrinho para deixar ele mais soft, mais palatável para nossos tempos. Tem coisas que são muito pesadas mesmo. Tintin é racista pra cacete. Mas aqui na nova versão em português vai se falar sobre matemática, mas de qualquer forma ainda tem um olhar sobre o africano como alguém incapaz, como alguém que não tem a qualidade do ser civilizado. Conteúdos básicos da matemática não são aprendíveis por esses garotos. E aí tem o Tintin falando: se estão de acordo, vamos começar por fazer algumas contas de somar. Quem sabe quantos são 2 e 2? Ninguém? Vejam, 2 mais 2, então 2 e outra vez 2, e ninguém sabe. Então, realmente é um olhar para o africano muito como o bárbaro, o que é incapaz de adquirir cultura, e isso permanece ao longo da história ocidental e, de certa forma, até hoje. E a gente vê, muito interessante também, como aprofundamento desse processo de independência das nações africanas, os conflitos internos na África e no Oriente Médio, principalmente hoje em dia a guerra da Síria, tem levado muitas dessas populações de antigas colônias a migrar para a Europa. E ali, dentro da Europa, esses processos que antigamente se davam de imperialismo e de relações culturais preconceituosas dentro de territórios africanos e asiáticos agora estão se dando dentro dos países europeus. E geram uma série de debates, políticas anti-imigração, euroceticismo, políticas contra a União Europeia, que é uma das defensoras, de certa forma, de abrir fronteiras para esses grupos e dar auxílio humanitário. Então, tem uma parte de correlações dessa perspectiva que ainda permanecem no nosso dia hoje em dia, fica repetitivo, né? Mas ainda permanecem na nossa realidade. Então é interessante que a gente tenha isso em mente quando a gente for olhar para os processos de descolonização. Aqui tem outro quadrinho, basicamente o Tintin fica preso numa linha de trem, o trem africano vem, bate nele e
ao invés de levantar o trem ou de consertar as paradas, assim, detalhe, o carro europeu é mais forte do que um trem, né? O trem bate e o que se desmancha é o trem. E ao invés dele levantar o trem, ele vai comandar os africanos, que estão todos aí vestidos de uma forma muito esquisita, tentando emular os costumes europeus. E o Tintin vai comandar todos eles para levantar o trem e colocar as coisas no lugar. Detalhe, o trem não funciona e quem vai carregar o trem no final até a estação é o carro do Tintin. Puxa, todo o trem é repleto de africanos. Então, é um discurso que tem por trás disso, sabe? É um dispositivo de poder e de relacionar o europeu sempre como algo muito positivo e, em contraposição, o africano como algo incapaz, como algo frágil do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista físico, um ser forte, um ser que tem sua potência, sua colocação. Enfim, essas correlações estão bem dadas aí no Tintin e ele é um símbolo máximo do que o Eduardo Said chamou de orientalismo, a construção do outro como um bárbaro, uma alteridade, um diferente, para construir o si, que o europeu faz com grande veemência quando se relaciona aí com as populações africanas e com as populações do Oriente, de um modo geral. Tá bom? Então, chegando aqui à questão propriamente do processo de descolonização da África, a gente pode falar sobre o contexto histórico da conformação dessas relações. Em geral, a gente está falando aqui do momento do pós-Segunda Guerra Mundial. E aqui, nesse sentido, a gente vai ver que há uma certa contradição dos movimentos coloniais dos povos europeus, ou eu não diria do eixo norte-atlântico não, porque a gente ainda vai ver um movimento muito forte dos Estados Unidos sobre as antigas colônias europeias na África, principalmente para ocupar espaços antes que a União Soviética o faça, mas daqui a pouco a gente discute isso com mais cuidado. Mas há uma contradição dos movimentos coloniais de povos europeus em relação à África, porque principalmente, falando aí de França, mas também de Inglaterra, boa parte do contingente que lutou na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas é formado por povos das colônias. Os africanos chamavam os franceses chamavam esses soldados de les indígenes, os indígenas, tá? Os nativos das colônias, no caso. E basicamente o grosso das tropas do Charles de Gaulle, vai ser o governo francês exilado na África, são de soldados africanos ou indonésios e por aí vai. Tem um filme excelente, um ótimo filme de guerra, que tem o nome exatamente Les Indígenes, que vai colocar em filmografia o que eu estou falando agora. É um filme sensacional, um filme francês, quem gosta de escutar francês coloca lá com legenda, filme muito bom, bacana, recomendo demais. E como essa galera luta pela libertação da França durante a Segunda Guerra Mundial, da libertação da França sob o domínio nazista, inclusive vencendo os franceses que apoiaram os nazistas, os franceses que são, como é que eu posso dizer, colaboracionistas com os nazistas, aí se criam duas contradições básicas. Primeiro de tudo, como é que eu estou lutando pela liberdade da França e eu estou aceitando que a França me colonize? Não faz muito sentido, é contraditório. Eu lutar pela liberdade do meu opressor. Tem uma contradição. E em segundo lugar, como é que eu vou lutar contra franceses e eu vou vencê-los e eu ainda aceito que eles são superiores a mim? Sabe? Não bate, as ideias elas estão como se fossem se contradizendo, tá bem aí, contradição. Elas estão se contradizendo. E um terceiro aspecto que a gente pode mencionar é que essa galera que vai lutar na Segunda Guerra Mundial vai voltar para os seus países, a maioria, tá? Alguns ficam na Europa, alguns ficam na França. Por exemplo, a família do Benzema e a família do Zidane são
famílias de argelinos. A Argélia foi uma colônia francesa durante aí boa parte do período colonial, ou neocolonial, melhor dizendo. E a galera ficou por lá. Tem muito argelino vivendo na França, tem muito marroquino, ou muito ganês. Tem uma população grande de imigrantes vivendo na França. Tá? Mas, de qualquer forma, a grande maioria volta e volta treinado na arte da guerra. Essa galera vai poder organizar movimentos revolucionários e lutar pela independência de suas nações. Curioso o lance do Benzema, só parando aqui, dando um momento um pouco oportuno talvez, mas vamos fazer essa digressão. O Benzema ele não canta um hino francês, né? Quando ele já não joga mais na seleção francesa, já está há algum tempo ultrapassado. Ou joga na seleção francesa? Eu acho que não, eu acho que ele não estava no time que foi campeão, agora eu estou misturando as bolas. Enfim, tanto foda-se. Mas o Benzema, quando jogava pela seleção, não cantava um hino, porque tem uma parte que os caras cantam, acho que é aquele sangue impur, orvé, agora eu não lembro como é que é em francês não, mas basicamente é que o sangue impuro semeie nossa terra, adube nossa terra. Com certeza não é adube, não está no hino da França a palavra adubar, mas que nutra a nossa terra, algo do tipo assim. E por muito tempo essa interpretação, obviamente o sangue impuro, a Marseillaise é um hino que foi construído na época do movimento da Revolução Francesa. Então haviam invasões de vários países à França, coalizões de austríacos, de prussianos, ingleses, até espanhóis, de certa forma, a galera tentando invadir a França para acabar com o movimento revolucionário anti-absolutista. E sangue impuro era o sangue dos, de certa forma, dos absolutistas europeus que viviam fora da França. Mas quando se tem o processo de neocolonialismo, aí já falando do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, a gente vai ver que tem uma pancada muito racista também nesse hino. E o Benzema não canta por conta disso, em favor da memória aí dos seus antepassados não, dos seus ascendentes, né, eu posso falar assim, porque é muito próximo, são os pais dele. Então não canta o hino francês, o Benzema. E alguns outros jogadores também da seleção francesa, que agora eu não vou citar porque eu não lembro, também não cantam. Eles têm essa pegada aí, anticolonialista também. São lutas que permanecem, são realidades que permanecem, isso que eu queria mencionar. Outra coisa sobre o contexto histórico que eu posso citar agora é a criação da ONU, como ela é colocada com a premissa de defesa da soberania dos povos. E uma vez que ela vai lutar pela soberania dos povos, ou vai pautar, pelo menos a ONU não luta contra nada, não faz de conta. Mas, de certa forma, tem um discurso ali pela soberania dos povos, pela autodeterminação dos povos, está na carta lá da ONU. Então, se tem aí uma premissa de que há uma liberdade de escolha quanto aos seus governos e cada nação, cada conjunto, cada etnia deve aí ter a possibilidade de determinar os seus caminhos. E então a ONU vai apoiar algumas dessas independências, vai reconhecer alguns desses países e vai ser importante para esses processos, de certa forma, no âmbito da diplomacia internacional. Outro fator que a gente pode mencionar para essas independências, favoreceu esses movimentos, é a crise econômica das potências europeias no pós-Segunda Guerra Mundial. A gente vê a Alemanha completamente esfacelada, ocupada, a Itália também, mas a Alemanha e a Itália têm poucas colônias, beleza, mas a Inglaterra também vai estar recuperando sua economia, vai ter boa parte das suas cidades destruídas por bombardeios. A França, nem se fala, foi ocupada pelos nazistas que tocaram o terror. Então, tem muita coisa a se rever na Europa, a se refazer, a se reconstruir, e não se tem tanta possibilidade de colocar em marcha exércitos para proteger as colônias. São poucos realmente aí os movimentos nos quais as potências europeias fazem grandes resistências militares. A França tentou manter seu império colonial, tentou na Guerra da Argélia, tentou na Guerra do Vietnã, mas foi bastante derrotado, fica horrível, né? Consideravelmente, não, ainda está ruim, foi significativamente derrotada
Ainda não gostei, mas vai ficar essa mesmo. Durante os dois conflitos, tá bom? Lembrando, o Vietnã, antes da guerra do Vietnã, era a Indochina francesa, então era um território colonial da França. Beleza? Outro lance que vai ser importantíssimo para esse contexto histórico é o início da Guerra Fria, uma vez que a gente vai ver aí potências socialistas e capitalistas se degladiando a nível mundial. Falando aí de Estados Unidos e União Soviética, a gente vê também que eles vão progressivamente influenciar aí como parte de um tabuleiro geopolítico a nível internacional, vão influenciar as independências desses países, contanto que eles se mantenham alinhados aos seus blocos. Então a gente vê a União Soviética incentivando a independência de Angola, a independência de Moçambique, das guerrilhas comunistas nesses locais, em Cuba, no Vietnã, na Coreia, tudo então é um movimento aí de um lado patrocinado pela União Soviética, mas por outro também a gente vê a ação dos Estados Unidos na Libéria, a ação dos Estados Unidos no Congo belga, que estava prestes a se alinhar à União Soviética. Então há essa disputa entre socialistas e capitalistas, que ao fim e ao cabo reverbera aí no incentivo a essas independências, contanto que esses movimentos estejam alinhados às suas políticas econômicas a nível global. E por fim, movimentos nacionalistas próprios, o encontro do ser nacional desses países, da identidade desses povos, com misturas étnicas variadas. Então são nações que na verdade, ou melhor, são estados que na verdade são plurinacionais, tem ali uma percentagem muito grande de nações, mas que de certa forma conseguem entrar em consonância em alguns momentos e conformar aí movimentos nacionalistas pela luta das independências. Tá bom? Por essa primeira aula a gente encerra aqui. Na próxima aula a gente continua com essas discussões. Beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Daqui cancela mesmo. Faz tanto tempo que eu nem lembro. Aqui.